figurino de E o Vento Levou, um filme de 1939. Se eu não fizesse essa análise em 2024, vocês iam fazer protesto aqui na minha casa. O filme foi indicado em 13 categorias no Oscar, recebeu 8 estatuetas, não ganhou a estatueta de melhor figurino porque nessa época ainda não tinha essa categoria, porque se tivesse, com certeza teria ganhado. Levou a uma adaptação de um livro homônimo, um livro com o mesmo nome, uma história ambientada no pré, durante e no pós-Guerra Civil Americana, também conhecida como Guerra de Secessão. Gabriel, o que é secessão? Secessão significa separação. Então, os estados em azul são os estados do norte e em roxo são os estados do sul. A Guerra de Secessão foi justamente um conflito entre os estados do norte e os estados do sul, porque já havia uma rivalidade entre essas regiões. Nos estados do norte, onde estava a maior parte da população dos Estados Unidos, a economia era manufaturada, era uma economia muito industrial. Eles defendiam um trabalho assalariado. Eles não queriam tanto depender de exportações, depender da França, depender do Reino Unido. Já os estados do sul, a economia era agrícola. Tinha muita plantação de tabaco, muita plantação de algodão, e eles precisavam da mão de obra de escravizados. E aí nós vamos ter um presidente, o Abraham Lincoln, que ele era abolicionista. Se passa justamente na Geórgia, porque a família da Scarlett era uma família que tinha uma mão de obra de pessoas escravizadas. Scarlett, ela representa aquilo que a gente chama de a beleza sulista, o arquétipo da Southern Belle. Southern Belle, então, era essa garota do sul, era uma garota de classe média alta, de classe alta. Elas eram educadas para o casamento, educadas para a família, para serem damas corretas, que serviam às vontades do marido. Esse arquétipo da Southern Belle não é só coisa de século XIX, não. Lá na década de 1930, isso também voltou com força. Hoje, no século XXI, famílias muito tradicionais, muito antigas dessa região, são famílias com muito dinheiro, ainda conservam essa mentalidade de que essas garotas, elas precisam casar com homens muito bem-sucedidos, ricos, da mesma classe social. A história, ela começa um pouquinho antes do início da Guerra de Secessão, que foi de 1861 a 1865. Toda vez que a Scarlett vai colocar o espartilho, ela nunca coloca o espartilho de uma forma normal. Ela sempre coloca o espartilho de uma forma dramática. Ela se pendura na cabeceira da cama, ela pede pra apertar mais e mais, porque a Scarlett, ela é uma anti-heroína. Ela é uma menina egocêntrica, mimada, ela quer chamar atenção. Isso aqui desse espartilho que sufoca é mais um recurso cinematográfico, mais um recurso que coloca o espartilho como vilão. Mas no caso da Scarlett, ela nem enxerga o espartilho como vilão. Ela enxerga o espartilho como aquilo que vai fazer ela ficar com a cintura mais fina, e aí ela vai conseguir chamar a atenção do Ashley, que é o grande amor da vida dela, que ela acha que ela ama e que não dá bola pra ela. Mas desse exagero em relação ao uso do corset, eu gosto que pelo menos eles colocaram a chemise por baixo. Eles também colocam as pantalettes, que eram aquelas calças que não dá pra ver, mas eram calças que tinham abertura, e elas começaram a se popularizar na segunda metade do século XIX. O segundo vestido favorito do filme é esse aqui, que é esse branco com detalhes em verde, cintura marcada, chapéu de palha. Isso aqui é um ícone, até tem Barbie com essa roupinha aqui. Essa manga é bem 1930, porque esse figurino pega muitos elementos da década de 30 e coloca, mesmo não sendo historicamente correto, é muito bom. O vestido que brinca com essa questão de século XIX e anos 1930 é o vestido branco. A Scarlett, ela começa com uma cartela de cores clara e essa cartela vai escurecendo ao decorrer do filme. Esse vestido branco tem essas camadas que eram bem características das meninas sulistas dos Estados Unidos nessa época. As mangas, novamente, eu sinto muito a referência dos anos 1930. E nessa, o filme com o cabelo solto, que é cansado de me ouvir, que esse
cabelo solto não é século XIX. Esse cabelo, todo penteado do filme é um penteado com influência dos penteados dos finais da década de 1930. Começa com o cabelo solto para mostrar que ela é uma menina solteira, rebelde. A expressão dela muito meiga, muito fofa. Depois a expressão muda e ela começa a usar o cabelo preso, porque ela vai casar, então se torna uma mulher casada, ela já não pode mais estar com o cabelo solto. Isso aqui é mais outra influência que eu vejo da década de 1930. A escolha do tecido. Veludo. Veludo foi uma grande obsessão na década de 1930, porque no início dos anos 30 houve a Grande Depressão, uma crise econômica muito forte nos Estados Unidos. O cinema, a moda foram escapismos. E muitos estilistas começaram a usar veludo, porque o veludo ele significava o ápice do luxo. Não que não existissem vestidos de veludo no século XIX, existia, mas não era tão comum assim quanto outros tecidos. Ela faz esse vestido a partir de uma cortina da casa dela, porque ela tá tão ferrada economicamente que ela tem que improvisar. Por isso uma coisa assim meio esquisita, o chapéu meio estranho, mas era a intenção, era ficar estranho mesmo, porque ela tá reaproveitando o material. O meu vestido preferido é esse aqui. Não tem nada de século XIX, não tem nada. Nem a maquiagem dela, nem o penteado, nem nada. Mas esse vestido é bonito. É um tom de vermelho fechado. Tem um monte de pedraria ao longo do vestido. Ela tá com uma echarpe transparente, luvas. Isso aqui parece mais os vestidos de baile do final do século XIX. Ah, não tá historicamente claro. Não tá, mas é bonito. Vocês querem que eu o quê? Que eu fale que esse vestido é feio? É uma leve lembrança dos coques da era vitoriana, mas não chega a ser também historicamente correto. E a cartela de cores, como eu falei, muda. Ela sai daquele branco, verde e começa a usar cores, entre aspas, mais maduras. A gente adora essa cena que ela aparece com uma rede de cabelo, que nos anos 40 começou a ser chamada de snood, porque já tava virando uma tendência no final dos anos 1930. E essa tendência foi potencializada durante a Segunda Guerra Mundial por causa que as mulheres precisavam deixar o cabelo preso para trabalhar nas fábricas. No século XIX era comum usar, sim, redes de cabelo. Ela vai chegar na década de 1870, os anos vão passar e a silhueta já muda completamente. As crinolinas, a gente já chega numa silhueta mais enxuta, mas que tem volume atrás do bumbum, que é o bustle, que eu sempre chamo da bundinha de tanajura. Então, 1870, perfeito, dá pra entender que o tempo passou. Existe uma diferença visual entre o Ashley e o Rhett Butler. O Ashley, ele é do sul, representa o cavalheiro, o homem honrado, que vai lutar pelos estados do sul. Sempre é muito culto, educado, elegante. O Rhett Butler, ele é aquele homem pragmático, prático, farinha pouca, meu pirão primeiro. Ele não tem esses ideais, ai meu Deus, vou lutar pelo sul, não. Ele é até um pouco cínico. Tudo isso é traduzido através do figurino dele. Ele não tem aquele ar aristocrata. Ele não usa a gravata que o Ashley usa. Ele usa uns lenços, ele tem um estilo mais despojado, às vezes ele aparece com a camisa meio aberta. Temos a Mami, que tem uma relação muito bonita com a Scarlett. Inclusive ela também entra naquele outro arquétipo que é muito problemático e que é debatido nos Estados Unidos, que é essa representação que o cinema fazia de pessoas escravizadas que continuaram leais à família porque amavam as crianças que eles ajudaram a criar. Colocam essas personagens em um lugar meio que de passividade. De todos os modos, a Rachel McDaniel, atriz que interpretou a Mami, ela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Primeira pessoa negra a ganhar um Oscar. Isso é extremamente importante. Temos a Melanie, que ela vai casar com o Ashley. A Melanie, ela é o oposto da Scarlett. Ela é doce, ela não usa muito decote, ela não quer chamar atenção, ela é educada, ela tenta entender a Scarlett, ela é muito mais madura que a Scarlett. A Scarlett, ela com certeza falaria, nossa,
Melanie, eu gostei do seu homem, gostei do seu marido, eu não sabia que ele era casado. Você tá buscando um figurino historicamente correto? E o Vento Levou não é a melhor opção. Mas ele trabalha bem com essas referências do século XIX misturadas com as tendências de 1930. Era um filme que não tinha o propósito de ter um figurino historicamente correto, modificações que deixam o figurino bonito. Não é essas modificações que fazem e deixam o figurino feio. Se fosse você, não criaria tanta expectativa, assim. Tirando os termos técnicos que realmente são muito bons, a história não... Eu acho que eles romantizam muitas coisas. Para quando o Red diz, frankly, my dear, I don't give a damn. Francamente, minha querida, eu não dou a mínima, porque ele deu um monte de chance pra essa mulher, pra ser infeliz. A Scarlett termina dizendo, depois de tudo, amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia, ela vai ter que continuar de pé, sozinha, dane-se, ela fez escolhas ruins, ela que se vire, ela vai... Bem feito! Se você gosta de história da moda, figurino, moda vintage, não esqueça de me acompanhar lá na rede vizinha, @a História da Moda. Estamos só começando as nossas análises de 2024.